Bom dia, meu querido. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo para você aí. Obrigado aí, pessoal que está se inscrevendo no canal aí. Deus abençoe. Deus continue guardando a vida de vocês. O texto que a gente vai ler está lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 5, que diz assim: A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso. Deus disso é testemunho. Querido, a palavra de Deus, ela vai dizer que o apóstolo Paulo, ele tem de fato um encontro com Deus. E um encontro com Deus, ele gera mudança, ele gera restauração, ele gera um novo pensamento na sua vida. O encontro com Deus faz com que você entenda e pense que não existe nada mais importante na sua vida, na sua caminhada, do que o reino de Deus. E a Bíblia diz que Paulo usa esse texto aqui para deixar bem claro que a vida dele teve um divisor de águas. A vida dele teve um momento na vida dele que algumas coisas eram prioridade. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Deus, a prioridade dele passou a ser reino, salvação de almas. E ele escreve esse texto aqui, e ele fala que ele nunca usou linguagem de bajulação. Querido, quantas pessoas você conhece que adoram bajular as pessoas? Ela bajula porque ela vê naquele meio ali de bajulação algo para ela conquistar, para ela chegar a algum lugar. Então ela bajula. Você ter um bajulador perto de você é difícil, porque o bajulador ele nunca vai falar para você a verdade que você precisa ouvir. Ele vai falar aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. O apóstolo Paulo diz, olha, eu nunca usei isso. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que eu tive um encontro com Cristo, o que eu vou conseguir, o que eu vou conquistar, o que eu vou ser nessa terra, depende única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, de Deus. Eu não preciso bajular ninguém. Porque aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, de fato vai acontecer. E aí, ele usa outra frase. Ele usa o seguinte, olha, eu nunca usei de intuitos gananciosos. Paulo nunca teve nenhuma ganância. Paulo não pregava o evangelho para ganhar dinheiro. Paulo não fazia a obra de Deus com outro interesse a não ser o interesse de que as pessoas pudessem ser libertas pelo poder do evangelho. E esse tem que ser o meu interesse, o seu interesse. A palavra de Deus ela vai dizer que a raiz de todo mal, de todo pecado é o dinheiro.
E muitas pessoas hoje, nós temos visto isso no Brasil, muitas pessoas se corrompendo, muitas pessoas se vendendo. E infelizmente, no nosso meio também tem acontecido isso. As pessoas esqueceram de que o que é mais importante na nossa vida é o reino dos céus. As pessoas se esqueceram que tudo nessa vida é passageiro. As pessoas elas estão se esquecendo da eternidade. O apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante para você ver que a vida de Paulo estava focada na eternidade, quando ele diz assim, olha, se nós esperarmos em Deus, se a nossa confiança se limita em Deus apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Filho, existe vida eterna. Filho, existe salvação da sua alma. É isso que você tem que focar. Não foca em outra coisa. Querido, você que está indo para um seminário, fazendo um seminário, qual é o seu interesse? Você que está aí querendo se tornar um cantor, qual é o seu interesse? A palavra de Deus, ela diz, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Não pode existir outro interesse na minha vida e na sua vida a não ser que Cristo cresça e que eu, a cada dia, diminua. Querido, eu tenho um livro aqui, e esse livro fala Homens de Oração. O título do livro é Homens de Oração. E esse livro mostra algumas orações que foram feitas por Paulo. Paulo preso, né, injustamente. E aí você vai ver as orações de Paulo. Paulo, em nenhuma oração ele pede para ser livre daquela prisão. Mas na maioria das orações de Paulo, em todas elas, ele está preocupado com a situação das pessoas. Ele está preocupado com a vida espiritual das pessoas. Ele está preocupado em se a igreja está crescendo, se a igreja está inchando. Ele está preocupado se as pessoas estão sendo libertas do pecado, se as pessoas estão tendo uma nova vida. A maior preocupação de Paulo era essa. Paulo não tinha outra preocupação a não ser essa. Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse tanta coisa interessante, né? Jesus disse a seguinte frase: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, olha, prioriza o reino, prioriza a salvação da sua alma. Não queira de maneira nenhuma ser alguém que apareça. Não queira ser uma pessoa arrogante, mas seja humilde. Porque Deus anda à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que se colocam na posição de servos e são humildes. Não estão de maneira nenhuma procurando a exaltação própria, mas estão procurando a exaltação daquele que nos chamou, daquele que nos capacitou a sermos um instrumento nas mãos dele. Querido, coisa linda
Coisa maravilhosa é quando Deus, Ele usa a minha vida e usa a sua vida. É isso que Deus quer fazer. Mas para Deus nos usar nessa terra, os nossos interesses têm que ser interesses espirituais. Nós não podemos nos preocupar com outra coisa, a não ser em pregar a palavra, a não ser em levar o reino das pessoas, a não ser se colocar na posição que Deus de fato quer que eu esteja. Filho, quantas pessoas hoje que você conhece, eu estou lembrando de algumas aqui, que estão amarradas pelo inimigo. Deus quer te usar. Deus quer te usar para ir lá e libertar essa pessoa. Deus quer te usar para despovoar o inferno e povoar o reino dos céus. Deus quer te usar como um instrumento vivo nessa terra. Porém, a tua prioridade tem que ser reino. A tua prioridade não pode ser outra, a não ser o reino dos céus. Filho, eu quero encerrar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado na sua vida como prioridade? Será que os teus interesses, eles são interesses que não estão de acordo com a vontade de Deus? Será que os seus interesses estão distantes daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Querido, eu quero encerrar esse vídeo aqui orando por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa, Senhor, que vai ouvir esse vídeo, Senhor, que o seu interesse seja reino, que o seu interesse seja, Senhor, salvação da sua alma e a salvação, Senhor, dessa humanidade que está perdida, Deus. Nos ajuda, Deus, a ser um instrumento nas tuas mãos. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Fica com Deus.